Olá, amigos, irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E chegamos aqui com Ezequiel, já no capítulo 7 ao capítulo 9, e um momento agora também muito especial, né, dentro do ministério profético deste homem de Deus. Eu fico pensando no nível de intimidade, relacionamento e o que Deus estava tratando, né, com o povo de Israel, os que estavam já, né, no exílio, porque aqui vai colocar, né, o tempo em que Deus dá a sua mensagem ao profeta, e o local, né? E assim nós começamos a ler o capítulo 7 com uma mensagem cujo juízo é eminente, né? Chegou o fim, essa é a expressão, chegou o fim, acabou, sabe? Para onde quer que vocês olhem, para o norte, sul, leste, oeste, terra de Judá, a terra de vocês está acabada. Agora eu chamei vocês para prestar contas. Essa é a questão, né? Quantas pessoas, aqui inclusive no texto vai falar da arrogância, do orgulho. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá. Toda a sua riqueza, prestígio desaparecerão. Às vezes a gente vê poderosos, pessoas que estão na cadeira de tomar decisões e às vezes acabam trazendo prejuízos, né? Vinganças, maus juízos também sobre pessoas, e achando que não vai prestar contas nunca, e aqui Deus está dizendo, agora eu vou chamar vocês para prestar contas. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o Senhor ele vai exercer misericórdia, mas para quem também exerceu misericórdia? Nos textos destes capítulos aqui, que nós estamos hoje lendo, nós vamos ver repetidamente a expressão pecados detestáveis. Pecados detestáveis. Eu marquei e assinalei aqui pelo menos umas 6, 7 vezes. Só nesse trecho, né, que eram coisas certamente muito terríveis e abomináveis, né, que desfigurou até mesmo a imagem, né, de Deus na vida do ser humano, né? E então aqui não tinha escapatória. O profeta está dizendo, fora da cidade a guerra e dentro da cidade a doença e fome. E houve coisas terríveis que Jeremias, que viveu lá dentro, né, da cidade de Jerusalém naqueles dias, ele viu cenas muito horríveis, né? Os que não fossem mortos pela espada do inimigo fora do muro, né, os que viviam dentro morreriam de fome e doença. Então foi um tempo de muito juízo, muita angústia para o povo de Judá. Mas aqui também Deus está mostrando ao profeta, veja bem, lá na Babilônia, as realidades do desvio moral, espiritual lá em Judá. Eles fizeram ídolos detestáveis e imagens repugnantes. Então a gente tenta figurar, né? O que será que essa gente não fez, moldado pelas mãos dos homens, né? Ou coisas obscenas, ídolos obscenos, e certamente que totalmente desagradou ao Senhor. E aqui, como eu disse, tem um acontecimento muito, de uma dimensão espiritual muito grande, porque no dia 17 de setembro do 6º ano do exílio de Joaquim, já está 6 anos, né? Já preso em Babilônia, né? Ezequiel está por lá também, e Deus agora está mostrando a realidade do que está acontecendo em Jerusalém, tanto que aí o profeta diz, o Espírito do Senhor me pegou pelos cabelos e me elevou, me fez subir, ele ficou entre os céus e a terra.
E agora o Senhor em espírito mostra para ele a realidade espiritual, social e moral de Judá. Numa visão ele transportou, do Espírito de Deus transportou numa visão Ezequiel para Jerusalém, e aí ele diz, e ele fez entrar pela porta do interior do templo, e havia um ídolo que provocou os ciúmes do Senhor. Imagina o templo que foi construído para o nome do Senhor estar ali e ser glorificado pelo tudo que ele fez por Israel, e agora tem lá um ídolo, alguém que não fez nada, é apenas uma matéria feita por um ser humano, e aí isso provocou os ciúmes do Senhor. Ídolos que havia provocado ciúmes, nós vamos ver essa expressão também muito seguido. E aí ele entra, Deus manda fazer um buraco no muro e entrar pelos compartimentos e ver eles se prostrando diante de falsos deuses, ídolos também, e sacrificando, também a esses ídolos. E não eram qualquer, eram 70 líderes, diz a palavra de Deus, que Ezequiel viu, eles também se prostrando diante desses falsos deuses e dizendo, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a nossa terra. Sabe, é muito perigoso isso, quando às vezes a gente pensa que há um silêncio do Senhor, e parece que estamos sem aquela presença, mas nunca pense isso. Deus nunca deixa de estar conosco, mesmo que a gente não sinta nada. Ele está ali, gente, sabe? É isso que eles então se equivocaram. E aí diz que o homem de linho, ele tinha um tinteiro na mão, e ele marcou as pessoas que havia temor de Deus e que choravam por essas calamidades que aconteciam. Diz que na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos na cidade de Jerusalém. Então eles eram marcados, E aí deu ordem para que houvesse uma mortandade naqueles que não tivessem a marca, porque eram os que estavam provocando a ira do Senhor. Então tudo isso a gente percebe nesse momento que está vivendo Israel e o porquê que Deus está tratando eles desta forma. O escritor aos Hebreus agora ele fala do sumo sacerdócio, que era aquele homem que oferecia pecados por si mesmo, ele era como os homens, e pelo povo. Agora Cristo, ele era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melech Tzedakah. Melech é rei, Tzedakah é justiça, o rei da justiça. Então é um sacerdócio eterno, ele não tinha genealogia, é algo de Deus mesmo, E ele que adentrou no santo do santo, no eterno, para interceder por nós. E ele então vai dizer aqui, um sumo sacerdote perfeito, e tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Glória a Deus. O Salmo, ele está aqui na inspiração, Salmo 105, é lindo demais, Anuncia entre os povos o que Deus fez, falem todos de suas maravilhas. É um salmo que proclama as obras do Senhor. Ele fala de Abraão, Isaque e Jacó e a aliança inquebrável de Deus. Darei a vocês a terra de Canaã como uma porção de sua herança. E ainda ele diz assim, não toque nos meus ungidos e não façam mal aos meus profetas. Deus cuida dos seus ungidos, Deus cuida dos seus profetas. A língua mentirosa, Provérbios 26, 28, E a gente tem que cuidar muito. Tempos de redes sociais, de youtubers e tanta gente falando coisas de que não sabem, não tem a real das coisas, ficam dizendo coisas. Ele diz, a língua mentirosa odeia suas vítimas. E é mesmo, eu já vi gente falar em postagens, odiando pessoas que ela nem conhece.
pela mentira. Palavras bajuladoras causam ruínas. Que Deus continue nos abençoando. A paz.